Bom, agora nós vamos procurar por um item chamado range para criar um outro intervalo entre essas linhas e depois nós vamos fazer uma conexão como se fosse uma superfície entre esses novos itens aqui, entre essas linhas. Então a gente vai procurar lá por list e a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o leg, que seria como se fosse a distância, né? Mas aqui não apareceu, vou procurar por legged aqui. Então a gente vai pegar esse item, vai conectar a nossa linha de interpolação aqui, né? Essa geometria interpolada, e aí nós vamos agora procurar pelo range, tá? Aqui. Aí nós vamos conectar a nossa lista aqui no nosso range, só que o seguinte, se a gente pegar, quando a gente precisa aqui, ele tem, ó, eu vou mostrar para vocês um detalhe. A gente pegar essa lista aqui, ela tem uma quantidade de números, né? A gente quer essa quantidade menos 1. Então, em vez de 295, nós queremos 294, tá? Então, quando a gente sai com essa linha aqui, a gente sai com 295 e a gente quer tirar o zero aqui desse item. Então, a gente clica com o botão direito no number, coloca uma expressão aqui, uma expressão e escreve menos 1x. Deu um erro aqui na nossa x menos 1. Então a gente coloca como se fosse os números x menos 1 e dá um finalizar, ó. Observa que agora nós temos 294 em vez de 295, tá? Então nós precisamos ter 294 resultados e nós colocamos uma expressão na entrada aqui da lista, uma expressão de x menos 1, ou seja, ele tira o primeiro item ali da sua lista, tá bom? Vamos lá, então continuando aqui, agora nós vamos usar novamente o Graph Mapper, tá? Só que nós vamos usar um outro item do Graph Mapper, uma outra forma do Graph Mapper. Então vamos lá, Graph Mapper, conectamos a nossa lista aqui e aí nós vamos clicar com o botão direito em cima do Graph Mapper, Graph tipos de Graph. Nós vamos usar esse aqui, ó, o Gaussiano, tá? Isso é Gaussiano, tá? E aí nós podemos modificar a nossa lista aqui. Ó, conforme nós modificamos aqui, nós modificamos os números por uma geometria, tá? Que é o que a gente quer alcançar aqui no resultado. Nós conseguimos modificar essa geometria com um gráfico, tá? Isso facilita aqui, em vez de a gente ficar modificando ponto por ponto, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar também. E agora nós vamos remapear esses números, tá? Então nós não vamos usar nessa dimensão, nós vamos colocar remapear e vou procurar então o bond, que seria colocar um máximo e mínimo, né? Achar o máximo e o mínimo. Nós vamos achar o remap, que nem nós já usamos antes. Adicionar esse máximo e mínimo aqui, adicionar a nossa relação aqui, tá? A nossa lista, né? Que saiu aqui de cima com menos 1, que vai ser manipulada no nosso gráfico. Nós adicionamos os números a serem remapeados, o mínimo e o máximo, né? Dessa lista inteira. E agora nós vamos colocar um domain novo, né? Então vamos lá, construction domain. Eu vou procurar esse construction domain aqui em cima, que é um pouquinho mais fácil, porque às vezes ele não funciona. Construction domain, e adicionar ele aqui no nosso target, seria onde a gente quer o domain. E nós vamos colocar agora uma relação desse domain. Então pode ser de 0. Vamos lá, deixa eu de
de 0 até 1.0. Então vamos lá, de 0 até 1.00, tá? Maior que 1.00. Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e conectar o domain, o começo e o final do domain. E aí com isso, agora a gente vai colocar, a gente pode modificar esse domain aqui, pode colocar esse aqui um menor e esse aqui pode ser um domain um pouquinho maior. Então a nossa lista vai estar entre 0,4 e 0,68, tá? E com isso, agora nós vamos usar um outro ícone que seria uma geometria, tá? Então vamos pegar a curva, subdividir curva, tá? Nós vamos subdividir essa curva em um domain. Então vamos lá. Eu pego aqui subdividir curve. Aqui, ó, subcurve seria construir uma curva com subdomains com base numa curva. Então a gente tem qualquer curva, essa curva aqui, a interpolada, tá? Qual é o domain? Esse aqui. Então agora nós vamos conectar o nosso domain nas nossas distâncias. Então vamos lá, eu pego aqui esse elemento aqui do remapeado, mas antes disso nós vamos construir um domain para entrar aqui, porque aqui não está saindo como domain. Então vamos lá, construct domain aqui. E aí aqui sai sim um domain, ó. Aqui não sai domain. Se a gente colocar aqui um remapeado, aqui seria os números remapeados, mas aqui sim sai um domain, ó, de 0 a 1. Então a gente vai pegar esse número, anexar aqui no domain start e colocar ele, adicionar ele aqui na nossa curva. Observa que a curva está aqui embaixo, tá? A gente precisa pegar aqui, ó, onde tem curve, selecionar com o direito e dar um reparametrizar. E aí sim a nossa curva, ó, ela modifica em todas as direções. E conforme a gente modifica aqui, ó, o nosso mapa, tá? Ela vai modificando ali embaixo. Então aqui a gente já tem um mapa um pouquinho mais interessante, ó. Tá vendo que as linhas estão subindo, estão descendo e tal. Bem legal essa geometria, né? Você pode subir, descer a parte interna, tá? Bom, agora que a gente já fez isso, a gente vai refazer ela com as curvas de cima, tá? Então a gente vai pegar aqui esse domain, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima. E em vez de usar essas curvas aqui de baixo, nós vamos colocar as curvas de cima, ó, tá? Então, as curvas de dentro e aqui as curvas de fora, tá bom? E também vou pegar isso aqui e vou esconder eles para a gente entender melhor a nossa geometria. Vou esconder também os nossos pontos aqui. Nossa linha também interpolada também para ficar um pouquinho melhor. E esses pontos aqui também. Vou pegar e esconder tudo aqui, ó. Fica um pouquinho melhor, né? Pronto. Vai ficar mais interessante para nós aqui o desenho, tá? Bom, observa aqui, ó, se a gente modificar a nossa geometria, ele vai modificando ali, ó, também, ó, tá vendo? Tá, então ali vai modificando os desenhos lá dentro do Grasshopper. Pronto. Lembre-se sempre do reparametrizar aqui, tá? Agora a gente vai vai juntar essas curvas, tá? Nós vamos usar, para juntar essas duas curvas em uma única, como se fosse uma única geometria, a gente vai usar um componente chamado merge, tá? Aqui, ó. Nós vamos pegar e conectar a curva 1, tá? E a curva 2 no merge. E aqui, ó, importante aqui, clicar com o botão direito e dar um graph e graph também, tá? E agora a gente tem todas as curvas aqui dentro de um único componente. Vou esconder essas demais aqui, agora a gente tem todas as duas juntas aqui, tá? E nós vamos conectar agora as duas curvas, conectar elas com o Connect Curve. Então vamos lá,
Connect curve. Vamos ver, cadê? Não, aqui escrevi errado. Connect curve, tá? Então quais são as curvas? Essas aqui que nós acabamos de adicionar aqui. Só que observa que ele deu um erro aqui, ó, né? Deu um bug aqui, elas estão todas juntas, erradas. O que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos dar um flip nessa aqui, porque elas são duas curvas que estão na mesma direção, tá? Então nós vamos lá e vamos usar um flip curve, tá? Nós vamos pegar essa curva, inverter ela de direção e anexar aqui. Agora sim, nós estamos juntando as curvas aqui, ó. Agora sim. E esse aqui a gente pode esconder ele também. Nós agora temos a nossa geometria aqui, tá? Observa que se a gente voltar lá nos nossos desenhos, deixa eu só... Aqui, ó, a gente modifica esse parâmetro. Ele modifica a nossa base ali, tá bom? E aqui também, nessa parte onde tem 3, 2, 1 aqui, nós podemos usar aqui uma referência um pouquinho diferente. Deixa eu só aumentar ele, diminuir ele aqui para 2 pontos, diminuir um pouquinho mais aqui. E esse item aqui, eu vou fazer com que ele aconteça, vou clicar 2 vezes aqui, e colocar ele em números reais e colocar 2 casas aqui para a gente ter uma liberdade maior de trabalho com essa geometria, ó. Tá, aí a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor com ela. Além disso, a gente também pode modificar a altura, né? Nós conseguimos aqui, ó, também mexer um pouco nessa geometria, deixar ela um pouco mais abaulada, né? Deixa eu mexer nesse domain aqui também. Vamos ver. Aí aqui já mexe a geometria geral. Quantidade de curvas, né? A gente pode diminuir, colocar mais e menos. Aqui o quanto ele se afasta. Ó. Então a gente pode até colocar mais aqui se vocês quiserem. A gente pode clicar 2 vezes nesse multiplication aqui, ó, e colocar em vez de 1, vai até 3. Tá? E ok. Agora sim, ó, ele pode até modificar mais. Só que ele não tá indo mais não. Vamos ver se é alguma coisa aqui. A gente pode colocar um intervalo de domain maior aqui. Colocar aqui até 10. Mais interessante para nós. Depois, quando a gente gerar a geometria, a gente pode brincar um pouquinho mais aqui e diminuir essa distância também. É importante ali a gente poder diminuir ela. Tá. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa geometria, tá? Então, agora que a gente conectou, a gente deu um flattening aqui, tá? Um merge e gerou a nossa curva conectando, tá?